A Páscoa, uma festa religiosa judaica, ela foi instituída pelo Senhor na noite em que os israelitas saíram do Egito, onde eles ficaram escravos durante 430 anos. No livro de Êxodo, capítulo 12, nós encontramos a narrativa da instituição da ceia e como ela deveria ser feita. Cada família deveria separar um cordeiro no 10º dia do primeiro mês, e no 14º dia eles deveriam celebrar a Páscoa. Eles deveriam assar aquele cordeiro, nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. E havia também outros elementos, como ervas amargas e pão sem fermento. O sangue do cordeiro deveria ser passado na verga da porta, porque naquela noite o Senhor feriria todos os primogênitos da terra do Egito. Então, a casa, melhor dizendo, que tivesse o sangue na verga da porta, o anjo da morte, o anjo da destruição passaria por cima. Daí o significado do nome Páscoa, passar por cima. Aquele cordeiro, bem como aquele sangue, representava, prefigurava o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, além de ser o sustento, o seu sangue também oferece proteção e livramento, salvação. Se a família fosse pequena, o Senhor ordenou que fosse convidado o vizinho mais próximo, para que juntos eles pudessem celebrar então a Páscoa. E na noite em que eles celebraram a Páscoa, um fato curioso, que o Senhor ordenou que eles deveriam celebrar a Páscoa com suas vestes prontos para a viagem. Eles deveriam cingir-se, ou seja, eles deveriam estar preparados para iniciar uma jornada, com cajado na mão, cingido seus lombos, porque naquela noite eles iriam iniciar uma jornada rumo à terra prometida. E todos os anos eles celebravam a Páscoa, era um memorial da libertação deles da terra do Egito. E a Páscoa, ela foi realizada a cada ano até a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, também celebrou a Páscoa, porque ele era judeu e seus discípulos também judeus, e em obediência à lei eles comemoravam a Páscoa. Mas o apóstolo Paulo fala que o fim da lei é Cristo. 1 Coríntios 5,7 ele diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. João 1,29, João Batista, ao ver Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, com Cristo, não se faz mais necessário, não é mais preciso celebrar a Páscoa nos moldes da antiga aliança. Separar um cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. Porque Cristo, na cruz do Calvário, ele varreu todo o sistema sacrificial, porque todo aquele sistema apontava para ele. Agora ele é a realidade, que o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas, que as coisas da antiga aliança eram sombra das coisas que haveriam de vir. Agora nós temos a realidade, nós temos Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, e ele foi imolado na cruz. Ele é o Cordeiro Santo. Então os discípulos do Senhor Jesus não celebram a Páscoa. A Páscoa é uma festa religiosa judaica. Permita-me explicar. Nós celebramos a ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor substituiu a Páscoa. Porque agora nós participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Na noite em que ele foi traído, ele disse aos seus discípulos, ao pegar o pão: este é o meu corpo que é oferecido por vós. Ao pegar o cálice, ele diz: este é o cálice da nova aliança. Agora, Cristo, ele, na cruz do Calvário, ele varreu todo aquele sistema sacrificial. E ele faz uma aliança com seus discípulos no sangue dele. Nós celebramos então, não a Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor,
nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. Há quase 2000 anos, numa sexta-feira, o Senhor Jesus, ele foi crucificado. E ao terceiro dia, num domingo, o primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Daí o costume entre os cristãos de se reunir no domingo, o primeiro dia da semana. Os discípulos, os apóstolos da igreja primitiva, eles começaram a se reunir no primeiro dia da semana. E eles celebravam a ceia e não mais a Páscoa. Amados, e são essas coisas que nós precisamos esclarecer às pessoas, de alguns significados vazios, desprovidos de qualquer sentido. Não tem nenhum sentido a algumas coisas que nós vemos por aí. Há elementos que querem tirar a centralidade de Jesus e da sua cruz do Evangelho. O que nós devemos esclarecer para as pessoas é que Cristo, ele é o Cordeiro Pascal. Ele nos substituiu na cruz. Nós é que deveríamos estar lá para pagar pelos nossos pecados. Mas, amorosamente, ele foi até a cruz e nos substituiu. Ou seja, ele morreu em nosso lugar, para nos dar perdão dos nossos pecados. O sacrifício de Jesus na cruz satisfez a ira divina. O Senhor estava irado e o sacrifício de Cristo aplacou a ira de Deus. É isso que nós precisamos deixar claro para as pessoas, do real sentido da Páscoa, agora nos moldes da nova aliança, quando nós celebramos a ceia do Senhor. Nós estamos celebrando Jesus, a sua vitória. E nós estamos dizendo a todos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que não há salvação. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro substituto. No Antigo Testamento, cada ano fazia-se necessário um cordeiro sem defeito. No outro ano, repetia-se aquela cerimônia. Agora o Senhor Jesus foi à cruz e de uma vez por todas, ele se ofereceu em nosso lugar. De uma vez por todas, ele oferece perdão, salvação eterna a todo aquele que nele crê. Crê que ele é o Cordeiro Pascal, que no seu sangue há livramento, há perdão, há remissão. É isso que nós precisamos passar para as pessoas. Explicar por que nós não celebramos a Páscoa. Por que o coelhinho, o ovo de chocolate não tem nenhum sentido para nós. Nós não estamos dizendo que você não pode comprar um ovo de chocolate e dar de presente para quem você queira. Nós estamos dizendo é que nós precisamos deixar claro às pessoas que a ceia do Senhor, ela substituiu a Páscoa. Por quê? Porque Jesus veio e Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Pascal. E Ele mesmo disse, ao pegar o pão, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E ao pegar o cálice, ele disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Foi o Senhor Jesus quem fez aliança conosco no sangue dele. Assim como lá no Antigo Testamento, quando eles celebraram a Páscoa, o sangue trouxe livramento. Eles não foram atingidos pelo anjo destruidor. Todo aquele que olha para Jesus e crê que Ele é o Cordeiro substituto, crê que no seu sangue os seus pecados são perdoados, nós encontramos, essa pessoa encontra perdão, salvação, vida eterna. Nós celebramos então, resumindo, a ceia do Senhor,
porque ela substitui a Páscoa. Nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. A morte não o pôde deter. O túmulo está vazio. Não há ninguém lá. Ele ressuscitou. Está à direita do Pai, sentado no trono, com o corpo glorificado. Ele está sentado no trono, reinando, governando tudo e todos. Apocalipse ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, eu tenho controle absoluto, eu sou soberano, eu sou o Senhor, eu sou o Rei. Eu tenho todo o poder e autoridade. Esse Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que tira pecado do mundo. Por isso que nós não celebramos mais a Páscoa. A Páscoa era uma sombra daquilo que haveria de vir. Hoje nós temos a realidade, nós temos Jesus, o Cordeiro de Deus. E nós celebramos a ceia do Senhor. Que o nosso querido Jesus abençoe o seu coração. Te conceda uma semana com a sua graça, com a sua proteção, com a direção do Santo Espírito de Deus. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família. Que o Senhor te guarde e te proteja. Amém.